Por favor, eu vou pedir que você abra a palavra de Deus em Êxodo 14. Diga assim: um milagre é poder de Deus. É somente isso, é poder de Deus. Então veja Êxodo 14, nós vamos trazer aqui para você uma situação. Esse milagre você já ouviu falar muito, até mesmo quando você não era uma pessoa evangélica, você já tinha ouvido falar da abertura do mar. Mas vamos aqui falar algo muito forte. 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Amém, igreja? E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, 600 cavaleiros, o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, diga assim comigo: coitado de Moisés. Olha só o que disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essa foi a compreensão da maioria das pessoas. Moisés, um líder chamado por Deus para tirar o povo de lá do Egito e colocar em uma nação, em um lugar, em uma terra que hoje existe, que é Israel. Toda hora você ouve falar em Israel. Essa terra existe, esse povo existe, essa nação existe. Naquele tempo eles estavam saindo de um lugar que eram escravos, para ir para uma terra. E teve gente que não gostou. Moisés, como é que você nos tira daqui? Não tem sepulcro lá, a gente morrer aqui no deserto? Pelo menos lá ia ter cova para a gente ser sepultado. E começaram ali a reclamar. Mas Deus já sabia disso, de tudo que isso ia acontecer. E por isso que Deus providenciou essa situação. Observe o que eu vou lhe dizer agora. Eles estavam há 40 dias andando e caminhando da terra prometida, que era Israel. Se eles fossem beirando o mar, o litoral do Egito, iriam passar ali, chegar a Israel. Aquela faixa de Gaza que você vê lá hoje, ia passar pela faixa de Gaza e chegar na terra prometida. Pois é, não foram por ali. Ficaram de frente ao mar, que seria o mar vermelho, um outro mar. E agora, como atravessa esse mar? Se eles fossem pelo litoral, 40 dias eles iam andando, ninguém ia chegar até eles. Aí eles resolvem, Deus mostra para eles um caminho diferente. Havia uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, que guiava Moisés, desde que Moisés saiu do Egito. Ele olhava para o céu, via a nuvem. Se a nuvem parasse, o povo de Israel tinha que parar. O acampamento parava naquele lugar. De noite, uma coluna de fogo. Moisés ia andando com o povo, guiado por aquilo. Essa coluna de fogo à noite e
a nuvem de dia guiou aquele povo para de frente ao mar. E agora, o que é que faz? Não tem barco, ninguém sabe nadar, 2 milhões de pessoas em frente ao mar. Vai fazer o quê? Veja que Deus direcionou eles para lá, para que acontecesse um milagre. Deus gosta de realizar milagres. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se você achar que essa situação que você se encontra, você é um coitadinho, que Deus te abandonou, que isso, que aquilo outro, realmente você não entende muito o que é que Deus quer. Você não entende muito quem é Ele. Por isso que nós precisamos ler muito a Bíblia. Observe o que eu estou te falando. Eles poderiam ir para um lugar mais fácil, tranquilo, e chegar na terra deles. Deus guia eles por outro caminho, para que naquele momento houvesse um milagre da parte de Deus. O que é que Deus queria com isso? O Egito era a maior nação da terra. Era os Estados Unidos de hoje. E aquele povo não pisava no chão. Fizeram as pirâmides, que se você for lá visitar as pirâmides, até hoje, ninguém consegue descobrir como aquelas pirâmides foram feitas. 150 metros de altura, com rochas, pedras quadradas, cortadas, que ninguém sabe de onde foi que foi cortado. Cada pedra com cerca de 2 toneladas, 2 fuscas, e você colocar a 150 metros de altura. A pirâmide é assim. Os cientistas japoneses tentaram fazer, nós vamos fazer uma pirâmide. Não conseguiram. Com toda a tecnologia que existe hoje, com tudo que o mundo, a ciência que existe hoje, não conseguiram. Cientistas japoneses e pararam o projeto. Não tem como fazer isso. Até hoje não se sabe como os egípcios conseguiram. Então os egípcios, eles eram aquele povo pedante, arrogante, cheio de cultura, cheio de inteligência na época, e mandava. E não tinha nada de Deus naquela terra. E escravizaram Israel por 400 anos. José foi governador do Egito, depois José morre, o faraó que botou ele governador morre, os sucessores, esse povo aí nós vamos fazer de escravo. Fizeram de escravo. Então Deus tinha uma conta a acertar com os egípcios. E eu vou acertar a conta com eles dessa forma. Eu vou fazer um milagre muito grande, eu vou abrir esse mar, para que o meu povo passe, e depois eu vou fechar o mar, para que Faraó e o exército morram dentro d'água. Foi assim que foi feito, porque eles não queriam nada com Deus. Nunca quiseram, iriam matar todas aquelas pessoas ali. Então, até aqui, essas pessoas estavam achando que Moisés estava errado. Moisés trouxe a gente para o lugar errado. Você imagine o que todo o povo dessa igreja, cerca de 4, 5 mil pessoas, viesse e dissesse: o Senhor está errado e o Senhor resolve a nossa vida. Moisés estava dizendo para eles o seguinte: quem resolve a vida, quem tirou vocês daqui, foi Deus. Deus me orientou, Deus levou vocês a fazer isso. Por quê? Porque Deus quer dar uma nação para vocês. Não quer vocês mais escravizados no Egito, sem terra, comendo por um prato de comida. Mas eles não estavam entendendo o que Deus queria fazer. Eles não estavam entendendo a dimensão que Deus queria colocá-los. Moisés entendia, mas eles não estavam entendendo. Mas aí, o que foi que aconteceu? Olha o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E é essa palavra que eu digo para você aqui agora. Deus está pelejando por você, e os inimigos vão ser calados, e você também vai ficar quieto, somente agradecendo a Deus o que foi que Ele fez na tua vida. Você que se encontra em uma situação dessa, Deus vai fazer algo grande na tua vida. Deus vai reverter tudo isso. Se você está por baixo, você vai ficar por cima. Se você está endividado, você vai ficar com crédito. Se você está doente, você será curado. Deus vai abençoar a tua vida. Essa situação chegou até você, não é para você ficar, é para Ele tirar você daí e te levar para um lugar grande e espaçoso, porque Deus tem promessa na tua vida. Um lugar grande e espaçoso é um lugar que você precisa para plantar e para colher, porque onde você está, talvez você não consegue colher nada. Deus vai te levar a um lugar grande e espaçoso.
E para haver uma mudança desse jeito na tua vida, tem que quebrar regras, tem que quebrar paradigmas. Se você ficar debaixo da mesma regra, você vai morrer assim. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você mude radicalmente a sua forma de ver o mundo, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. E assim, se você quiser ficar naquele mesmo lugar ali, ó, não tem mudança. Não tem mudança. Você sabe que muitos que eram amigos seus hoje já não é. E se você continuar crescendo, muitos também vão te deixar. Mas você vai fazer o quê? Dar conselho a eles. Se eles quiserem vir, eles que venham. Você veio para Jesus. Se eles quiserem vir, eles venham. Se não, você só vai orar por eles. Mas não tem como você voltar para lá. Diga assim, com o diabo não tem empate. Ou você vence ele, ou ele te vence. Não tem empate. Não tem nenhuma disputa diabólica entre Deus e o diabo que vai dar empate. Ah, vou dar empate. Não, porque Deus não vai se corromper com o que o diabo quer. A coisa vai ter que ser vencida. E você vai vencer em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. Moisés disse, olha, fiquem quietos e vejam o que Deus vai fazer. Querido, é um estado de fé que você não pode se distrair. O estado de fé é dessa forma. O estado de fé é dessa forma. Quando você está ligado com Deus, que Deus está te revelando, Deus está te dando palavra, você entra num jejum, numa oração, você não pode nem assistir um filme. Ah, eu vou ficar aqui uma tarde inteira na Netflix. Não perca tempo. Você tem que ficar com papel, caneta na mão, Bíblia na mão, orando, porque Deus vai te revelar a tua vida toda. Deus é um Deus vivo. Ele fala. Ele fala. Ah, eu quero que Deus fale comigo. Como? Você vindo a um culto, ficar 2 horas sentado e passar a semana no celular ou assistindo Netflix. Como que Deus vai falar com você? Não fala. Deus fala com quem se retira. O que é um retiro espiritual? Como nós vamos ter um mergulhar? Um retiro que você vai no sábado e volta no domingo. 24 horas sem celular, 24 horas falando com Deus, 24 horas recebendo o poder de Deus. A sua vida vai mudar no dia 3 e 4 de outubro, se você for para o mergulhar. Em nome de Jesus, você vai receber uma porção dobrada. Se você muitas vezes sai de um culto abençoado, imagine você passar sábado e domingo, 24 horas na presença de Deus. Agora entenda, você não pode se distrair. Eu tive colegas que estudavam comigo e na época, 3º ano, 2º ano, vamos sair, vamos para Micareta, vamos para o carnaval. Aquele rapaz e aquela moça dizia, não, eu estou estudando para o vestibular. E passou nos vestibulares, nas universidades mais fortes que tinha na Bahia. Aquelas pessoas passavam. E a gente ficava ali curtindo, querendo fumar maconha, querendo, orgia, querendo carnaval, querendo micareta. E aquelas pessoas, aquele grupo seleto, não. Eles recusavam, não era porque o pai dizia, você não vai não, porque eles queriam estudar. Já tinha um objetivo traçado, um propósito traçado. Então, em nome de Jesus, se você tem um objetivo traçado, seu lugar é aqui nessa igreja. Porque é isso que nós pregamos, propósito de vida. Propósito de vida, não adianta você viver com a mente aérea, tá? E cai aqui, cai ali, cai ali, cai ali, viver em depressão, viver triste. Você tem que se levantar como um guerreiro e dizer, eu vou vencer na vida. E vou vencer com Deus, eu vou vencer no nome de Jesus. Eu quero mudar a minha história. E quem vai mudar a tua história é o Senhor Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Ele muda a história e muda a história para sempre. Muda a história para sempre. Chega de ser mais um. Não queira ser mais um. Ah, eu quero ser mais um. Eu serei mais um. Não. Você tem que se reinventar. E Deus vai reinventar você. Quando Deus colocou ele aqui diante do meio do mar, olha o que aconteceu. Olha o que foi que aconteceu. Moisés estendeu a sua mão no versículo, e Deus repreendeu até Moisés. Olha o versículo 26. Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou com a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. É assim que Deus venceu os inimigos do povo de Israel. Não queira fazer nada com o inimigo seu. Não queira fazer nada com ninguém. Você é um homem de fé, uma mulher de fé, você vai orar e Deus vai fazer. Se você for fazer o que eles estão fazendo com você, você vai se nivelar. Vai nivelar por baixo. E aí Deus não tem como agir.
Eu queria lhe colocar num lugar alto. Você se nivelou por baixo, tomou um tapa, deu um tapa, eu não posso fazer nada com isso. Amém, igreja? Deixa lá. Se você tem fé, você bota seu joelho no chão, você ora e diz: Senhor, esses inimigos não são meus, são teus. Porque eu não estou fazendo nada contra eles. Eu estou na tua paz. Eu estou fazendo o que a Bíblia manda. Quantos inimigos vocês têm? Não me comprometa. Mas tem muitos. Às vezes na sua própria família, hein? A própria família. Mas vamos orar por eles para eles virem também para a igreja. Amém? Se vocês forem, eu vou atacar minha família. Não, deixa quieto. Deixa quieto, sabe por quê? Porque você também não sabia o que você fazia há tempos atrás. Você também era um perturbador de Israel. Você também passava na frente de uma igreja e apedrejava. Você também queria matar um pastor. Era ou não era? Quantas vezes você passou aqui na porta e pensou em fazer besteira? E hoje tu está aqui sentado. E eu também fui assim. Quantas vezes eu batia em crente, eu corria atrás de crente para dar pau. Sentar na praça fazendo coisa errada, passava os crentes, a gente juntava um grupinho e saía correndo. Você está entendendo como é que Deus faz? Então Deus, Ele me chamou, me colocou aqui. Então eu passei a ser vidraça. Entendeu? Então assim, ó. E muita gente passa aqui, dando dedo, fazendo tanto. E hoje está aí sentado. Então assim, tenha paciência, Deus vai salvar. Deus vai entrar em providência na tua casa, na tua família, no teu ex. Teu ex vai voltar e vai pedir perdão a você e vai dizer: eu quero casar hoje. O negócio é ligeiro. Entendeu? Eu lembro do irmão Juracê. Um dia eu pregando numa igreja, a mulher dele veio e me contou: pastor, eu não era pastor ainda, era membro normal. Irmão, deixa eu lhe contar um negócio. Meu marido me bateu. E assim a gente às vezes, e quando uma mulher fala isso para um homem, o homem tem que, se for um pastor, tem que segurar toda a onda, né? Não tem que se sentimentalizar pela mulher que apanhou. Aí eu ouvi aquilo ali, fiquei tranquilo ali e tal. Ela contou, chorou. Aí eu virei para ela e disse: ó, a partir de hoje, ele não te bate mais. Quando ele levantar a mão para você, a mão dele vai endurecer e ele vai se converter. A mulher foi para casa, ó. Aquele homem é doido, aquele pastor é doido. Eu não era pastor, aquele irmão é maluco. E foi para casa. E aí, o camarada pegou, foi de novo bater nela. O braço travou. Ele começou a chorar. Meu braço travou, não sei o que está acontecendo. O irmão Augusto falou que isso ia acontecer. Quem é esse cara? É o irmão Augusto lá da minha igreja. Não era essa igreja, nem existia. Ó, Deus estava lá fazendo a obra já. E aí, ele foi, uma sexta-feira, ele ia para um bar ali na Brasília, comer um negócio do caranguejo dele e tomar dele. Nesse dia ele foi, passou direto, foi para a rua do lado da igreja, cortou o cabelo, fez a unha. Na hora que começou o culto, ele entrou na igreja para ver o Augusto. Falou para ela. E ela ficou com receio, mandou as pessoas lá na igreja me avisar. Meu marido foi para aí, saiu daqui fumaçando e disse que vai para ir para a igreja. Imagina, a mulher ficou preocupada. E aí o camarada foi, chegou na igreja, aceitou Jesus, se converteu, começou a trabalhar na obra, foi obreiro naquela igreja. Você está entendendo? E morreu na presença de Deus. Ele hoje é falecido, ele tinha muito mais idade do que eu. Deus é bom, não é? Assim, Deus vai fazer com seu ex ou seu atual, não sei, que quer, fazer algumas coisas de violência com você. Confie em Deus. Confie em Deus que tem um anjo de junto de você. E não vai acontecer não, em nome de Jesus. E se acontecer, vai se converter. Às vezes, quando a coisa piora um pouquinho, é quando está o final chegando. Diga a quem está ao seu lado: quando piora um pouco, é porque o final está chegando.
Amém? Se liga, diga aí, se ligue. Quando piora um pouquinho, o que foi que teve aqui? Um mar na frente, Faraó atrás, areia, deserto, só tinha isso. Só tinha isso. E na hora que Moisés foi clamar, Moisés foi orar, Deus disse: por que oras a mim? Você está entendendo? Porque chegou o final. Porque não tinha nem tempo de Moisés orar. Por que tu ora a mim? Estende a tua mão. Moisés estendeu a mão e o mar abriu. Deus mandou um vento e abriu aquele mar a noite inteira para que aquele povo passasse. Foi o que aconteceu recentemente. Quem viu a pesquisa, quem viu a reportagem, que encontraram carruagens debaixo desse mar, rodas de ouro, espadas. Quem viu? Levanta a mão assim. Muita gente viu essa reportagem. Cientistas mergulharam lá, aquela metragem assim bem profunda, e acharam lá todos os objetos dessas carruagens que você leu aqui agora. Rodas, capacete, escudo, espada, tudo foi encontrado no fundo do mar. Daquela época, porque eles botam o carbono 14 e vê quantos anos tem. Aplauda o Senhor, por favor. Deus é poderoso. Diga assim: um milagre urgente para um povo. Foram 2 milhões de pessoas que iriam morrer naquele deserto e foram salvas pelo poder de Deus. Agora diga assim: um milagre urgente para mim e minha família. Abre Mateus 17. Mateus 17, do versículo 14 em diante. O milagre que Jesus fez aqui na vida dessa pessoa. Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Repreendeu Jesus o demônio. Olha o que acontecia. Ele se jogava no fogo e se jogava na água. Ninguém podia soltar aquele filho, aquele jovem. Ninguém. Porque se ele achasse uma lagoa, um açude, ia ser morto por afogamento. Se achasse um fogo, ia ser queimado. Então era uma situação terrível. O pai tinha que ficar o tempo inteiro com aquele filho, principalmente quando manifestava o espírito maligno. Então veja, está chamando aqui de lunático. Às vezes também é epilepsia, seja de outras coisas que a ciência chama. Mas Jesus repreendeu o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino que sarou. Amém, igreja? Olha o versículo 18 aí. Naquela mesma hora o menino sarou. Então, você já pensou a situação de um pai desse? Não podia viver. O filho tinha que estar trancado em casa, porque quando saía, se jogava no fogo. O que mais tinha naquele tempo era fogão de lenha. O que mais tinha naquele tempo era fogo na zona rural. Não era uma zona urbana como nós vivemos hoje. Água tinha em todo lugar. Então aquele pai não podia viver. Ou o filho tinha que estar trancado em casa, ou o filho estava num lugar que ele tinha que correr junto, porque o filho se jogava na água. Essa pessoa, essa família, esse pai precisava de um milagre urgente. E quando encontrou Jesus, Jesus fez. É muito bom quando a gente está na zona de conforto. Presta atenção, zona de conforto. Você está na zona de conforto, você diz assim: eu não tenho nada a ver com fulano. Existia uma coisa em Jesus chamada compaixão. Jesus tinha compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. E várias vezes quando você lê a Bíblia, está escrito assim: e o Senhor teve compaixão e curava a pessoa. E o Senhor teve compaixão daquela mulher e curava aquela mulher. E o Senhor teve compaixão. Se você não tiver o mínimo de compaixão em você, você não vai entender a humanidade nem ninguém. Você conhece pessoas assim? Não precisa falar. Que não suporta viver mais na sociedade. Não aguenta ir no shopping, não aguenta ir na casa da família, não aguenta ver ninguém.
E essas pessoas normalmente fazem o quê? Se cerca de pets, de bichos. Enche a casa de bichinho, mas não aguenta ouvir uma criança, não aguenta ver ninguém. Não tem compaixão, não se coloca no lugar do outro. Então a pessoa não sabe o que é dor. Ela fica autoimune, se protege. Já conheço outras que dizem assim: eu não entro em negócio nenhum que eu não quero esquentar minha cabeça. Eu vivo a minha vida regrada para não esquentar minha cabeça. Quero minha vida tranquila. Isso é uma defesa. A pessoa forma uma defesa. Alguém chama para ser sócio, não quer. Alguém chama para abrir um negócio, não quer. Alguém chama para mudar para outra cidade, não vou. Quero ficar aqui no meu zona de conforto. Zona de conforto, muitas vezes, é um perigo. Não só dá uma certa paz, mas também a pessoa não sai do lugar. E ninguém presta. O mundo não presta, ninguém presta. Você está entendendo? Tem muita gente assim hoje, amargura terrível. Jesus, ele sim, tinha toda a paz. Jesus sabia que o tempo dele era curto, e na dele, tranquilo. Porque onde é que Jesus está hoje? Sentado, diz a Bíblia, à direita de Deus. Está no trono. O Deus Pai, Deus Filho à direita, e o esquerdo está vazio, que vai ser o Espírito Santo de Deus que está na terra. O Espírito Santo está na terra, está salvando, está curando, está libertando as pessoas. O Espírito Santo está fazendo a obra. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Então o Consolador veio porque Jesus foi. E os discípulos queriam que Jesus ficasse. Quem não queria a companhia de Jesus? Mas Jesus disse: ó, o meu corpo não vai ficar, eu vou sair. Agora o Espírito vem. O Espírito Santo vem. Então o Espírito Santo está na terra, para a gente ser batizado, receber o Espírito Santo e ter uma vida diferente. Então Jesus tinha uma vida diferente, mas ele encontrava só pessoas com dor. Encontrava esse menino, esse pai desesperado, encontrou a mulher com fluxo de sangue, encontrou um cego de nascença, encontrou uma pessoa corcunda, ele orou, o diabo saiu, a pessoa ficou retinha, boa na hora. Então Jesus se colocava na dor das pessoas. Você não vai parar a sua vida por isso, mas você vai viver melhor, você vai entender melhor. E a gente está precisando disso. Então Jesus aqui curou, fez um milagre urgente. Eu sei que tem coisas que você diz assim: dá para esperar. Eu vou esperar para 2027. Eu vou esperar para 2028. Tudo bem, tranquilo. É um direito seu. Mas tem coisas que Deus tem que fazer na tua vida hoje. Quer ver uma situação? Livramento. A gente sabe que hora vai morrer? Não sabe. E Deus dá tanto livramento às pessoas. Quando você diz assim: ó, se eu passasse ali, o acidente era comigo. E eu dormi um pouquinho, acordei um pouquinho mais tarde. Livramento. Quem fez isso? Deus. Tirou você do lugar errado na hora errada. E te colocou na hora certa, no lugar certo. Deus faz isso todo dia com você e você nem percebe. Todos os dias. Por isso que nós temos que ser gratos. E a Bíblia diz: dai graça em tudo. Então, em nome de Jesus, fique de pé. Nós vamos orar agora, para que Deus venha com milagres urgentes na sua vida. Milagres urgentes. Você quer ver coisa? Quando a gente faz uma live na rede social. Entendeu? Aí você vê lá um mundo de gente que está na rede social e quer se matar, que quer matar alguém, que quer fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Então você vê e vai socorrer as pessoas. A gente vai fazer algumas lives aí, depois eu digo a vocês em que canal é. Não é no Instagram, não. Se fosse no Instagram, amanhã você estava lá, mas eu vou ficar... Eu não falo nada para a igreja, deixa lá. Quando a gente tiver, aí a gente vai no Instagram, tá bom? Mas a partir de amanhã eu estou trabalhando agora, entrando no estúdio, e vão ficar a manhã inteira no estúdio, trabalhando na rede social, porque a rede social, como ela destrói, ela tem que construir. E nós vamos construir na vida de muitas pessoas. E é uma forma da gente sair de 4 paredes, ok, gente? 4 paredes. Aqui não cabe 10 mil pessoas, mas na rede social a gente atinge 30, 40, 50. Dê as mãos a quem está ao seu lado agora. Eu vou pedir às pessoas que estão doentes, enfermas, que venham aqui à frente. Em determinado momento a gente acaba o culto. Eu vou continuar aqui orando pelas pessoas doentes, enfermas, como foi terça-feira passada, ok? Tinha muita gente. Quando o culto acabou, eu estava no meio aqui, eu ainda tinha que ir até lá orando. Então nós vamos fazer isso. Você que veio desesperado, tem muitos testemunhos de cura nesse lugar. Você ouve e vem para ser curado. E às vezes não tem essa oração. Vai ter sim. Venha em nome de Jesus, sai do seu lugar. Eu estou desesperado, pastor. Eu hoje ia matar alguém, hoje eu ia me suicidar,
hoje é me jogar debaixo de um carro, vem aqui à frente orar. Venha, esse lugar aqui é hospital de socorro. Aqui não é clube para exibir roupa. Aqui é socorro, é hospital de socorro, aqui é UTI. Então venha, sai do seu lugar. Você que está ameaçado de morte, você que está endividado, você que está com enfermidade, desenganado dos médicos, venha em nome de Jesus. Eu vou tocar em cada um que vier aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui para frente, em nome de Jesus. Nós vamos começar uma oração forte. Depois eu vou passar aqui para a missionária Bianca, o missionário Alex. Eles vão subir, vão orar aqui, em nome de Jesus. E a gente encerra com um louvor. Olha aí quanta gente. Se vocês ficarem até 11 da noite, meia-noite eu fico. Não tem problema. A gente despede a multidão e fica aí, tá vendo? Tá bom? Eu vou colocar a mão em todos vocês. Você sabe o que é um milagre urgente e às vezes não tem relógio mais para você. Não tem. Tem relógio para todo mundo que está no conforto, mas para você que veio aqui na frente não tem. O tempo acabou. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu me converti, foi numa virada de carro na BR-324, de madrugada. Fui para Salvador para mudar de feira. Aluguei o apartamento, fiz tudo. Quando eu voltei, o carro virou. Eu só tinha aquele carro. Eu perdi 26 funcionários. Eu perdi uma indústria potente no plano Collor. Collor tomou tudo das pessoas no banco, na poupança. E eu, de um dia para outro, foi muito empresário. Alguém lembra desse tempo? Os empresários se suicidando? O carro não estava no seguro. Fui para Salvador. Quando eu voltei, o carro capotou. E naquele mato ali, em frente ao posto São Luís, que hoje é o Larco, eu ouvi uma voz: você só vai ser feliz se você for crente. Na minha ignorância, eu procurei dentro do mato para bater na pessoa que falou isso. Porque eu namorava com a crente, a minha esposa, a Marivone, mas eu não gostava de crente. Queria matar. Quem não é crente aqui e veio aqui hoje, você é muito educado. Você é gente boa. E Jesus vai te salvar. Eu era um animal irracional. Um animal irracional. Usava droga, mulher, UFs, empresário. Imagine, se eu ia crer em Bíblia. Crer em conversa de pastor. Aí o que foi que Deus disse? Você vai ver como é que eu vou lhe pegar sozinho no estreito. Foi no meio do asfalto, BR-324. Sozinho. Aí a voz ecoou nos céus. Quando eu procurei o mato para bater, a voz veio dos céus: você só vai ser feliz se você for crente. Parecendo aqueles filmes bíblicos. Naquele momento, no meu coração entrou uma coisa: temor. Eu olhei para o carro, olhei para mim, olhei o corpo, não tinha uma gota de sangue. Todo mundo que parou, as carretas da polícia rodoviária: meu jovem, Deus lhe salvou. Só dizia isso. Com 1 mês eu fui para a igreja, com 2 meses me converti. 1993, 93 me casei em dezembro, abril de 94 me batizei, abril de 94 me casei. E a Marivone sabe o que ela sofreu. E na época a Marivone foi para a igreja. Me deixa ali num lugar, um dia de tarde eu deixei ela na igreja, no culto, 3 horas da tarde. Eu gritando dentro do carro: você e esse povo tudo. Xinguei aquele nome. Não tem o que fazer não, 3 horas da tarde. E saí comendo um pneu do carro, a igreja toda ouvindo. Ela voltou para a igreja que não aguentava mais. 10 anos de namoro. E ela foi projetada para casar com um evangélico, porque o pai era evangélico.
O pai certamente dizia: minha filha tem que casar com um pastor. E foi me pegar lá nas micaretas. E aí? Então a Marivone, quando você quiser uma oração forte, não peça para mim não, peça para minha mulher, viu? Porque é ela que me ganhou para Jesus. Ela que orou e Deus ouviu. Amém?